Embora privilegie as tensões internas da personagem, Osman Lins não descura de sua inserção no espaço externo, com a peculiaridade de que este nunca é descrito anteriormente como um cenário, mas sempre a partir da situação concreta em que se encontra. Para ele, mais do que organizar enredos, retratar personagens, conceber estruturas, o traço específico do ficcionista é a capacidade de introduzir em sua obra um mundo sensível, a realidade concreta, o osso do universo, de tal modo que as coisas incorporadas à obra sustenham-na sem estorvarem, sem que nos apercebamos de sua presença voraz e dominadora. Isso é Sandra Nitrini comentando sobre Osman Lins. Um gênio, um gênio, um gênio que não tem tanta coisa falando sobre ele por aí hoje em dia. Talvez nem na sua época teve como merecesse. Eu já falei do Osman Lins aqui, eu acho, em algum livro, mas em algum vídeo, perdão, mas não trouxe nenhum conteúdo propriamente dele ainda. Mas esse ainda acabou, porque encontrei esse livro, finalmente, essa seleção de contos que a própria Sandra Nitrini fez do Osman Lins. Saiu pela Global. Global tem muita coisa boa publicada por lá. Mostrando novamente para vocês. Esse livro não é caro. Vocês conseguem encontrar essa coletânea de contos do Osman Lins por volta de R$ 20, mais ou menos. E vale muito a pena. E o que eu curti nessa edição. Ixi, deu uma pancada aqui no microfone. O que eu curti dessa edição que é tipo a moda antiga, né? Você procura o índice aqui atrás. Só que eu falei, agora tô com dificuldade de encontrar aqui. O índice tá atrás, cara. Não tá na frente. Né? Bem em moda antiga mesmo. Nesse livro aqui a gente tem os contos Um Singular Contador de Histórias, Os Gestos, Reencontro, A Partida, Cadeira de Balanço, O Vitral, Elegíada, Os Confundidos, Conto Barroco, Unidade Tripartida, Pentágono de Ham, O Pássaro Transparente, Pastoral, Retábulo de Santa Joana Carolina. E depois a gente tem uma breve biografia e bibliografia do Osman Lins. Sou suspeito para falar porque eu acho Osman um gênio. E estaria aqui fazendo a leitura de um conto deles para vocês terem noção do que era o Osman Lins. Especificamente o conto que eu vou ler hoje é um conto muito breve, chamado O Vitral. Qualquer hora dessa merece ser um vídeo, assim como... Pô, perdão por ter esquecido o seu nome, cara. Você sempre tá comentando aqui nos vídeos. Eu sou extremamente feliz, assim, quando vejo seus comentários, cara. Um leitor aqui do canal, um participante aqui do canal ativo, que eu vou lembrar e vou dar os devidos créditos, que sempre está comentando e ele deu uma sugestão que eu já estava em mente de trazer a biografia dos autores, né? Trazer a contextualização do período histórico, etc e tal. E eu vou fazer isso. Falei que ia fazer isso com o Herman Bro, mas também quero trazer dois Manlins nessa mesma levada quando eu for trazer isso. E não esqueci do que você falou, não. Sua ideia é excelente e eu vou estar trazendo para cá pro canal. Eu leio tudo que vocês escrevem por aí, gente. Parece que não. É... Eu sou meio maluco, mas eu leio tudo e assim, respondo. Assim, a primeira coisa que sempre que eu consigo, sempre respondo vocês. Porque essa interação aqui, o canal é para todo mundo. E essa interação faz parte da perspectiva do canal. Mas vamos lá, eu falo demais. Vamos ao conteúdo. O conto se chama O Vitral. Desde muito, ela sabia que o aniversário, este ano, seria no domingo. Mas só quando faltavam 4 ou 6 semanas, começara a haver na coincidência uma promessa de alegrias incomuns e convidara o esposo a tirarem um retrato. Acreditava que este haveria de apreender seu júbilo, do mesmo modo que o da primavera da primeira comunhão que retivera para sempre os cânticos. Ora, temos tantos, respondera o homem. Se tivéssemos filhos, aí bem, mas nós dois? Para que retratos? Dois velhos? A mão esquerda, erguida, com o indicador e o médio afastados, parecia fazer da solidão uma coisa tangível. E ela se reconhecera com tristeza do dedo menor, mais fino e recurvo, prendera grampos aos cabelos negros, lisos, partidos ao meio, e levantara-se. Está bem. Você não quer? A voz anasalada, contida, era um velho sinal de desgosto. Suas tolices, Matilde, quando é isso?
Como se a ideia a envergonhasse, ela inclinara a cabeça. Em setembro, dissera. No dia 24. Cai num domingo e eu. Ah, uma comemoração, interrompera o esposo. 20 anos de casamento, um retrato ameno e primaveril como nós. Na véspera do aniversário, ao deitar-se, ela ainda lembrara essas palavras, mas purificava-se da ironia e as repetir em segredo, sentindo-se reconduzida ao estado de espírito que lhe adivinha da infância em noites semelhantes, um oscilar entre a espera de alegrias e o receio de não as obter. Agora, ali estava o domingo, claro e tépido, como restes de sol no mosaico, no leito, nas paredes, mas não com as alegrias sonhadas, sem o que tudo o que mais se tornava inexpressivo. Se você não quiser, eu não faço questão do retrato, disse ela. Foi tolice. O fotógrafo já deve estar esperando. Por que não muda o penteado? Ainda há tempo. Não, vou assim mesmo. Abriu a porta. Saíram. Flutuavam raras nuvens brancas. As folhas das aglaias tinham um brilho fosco. Ela deu o braço ao marido e sentiu com espanto uma anunciação de alegrias no ar, como se algo em seu íntimo aguardasse aquele gesto. Seguiram. Soprou um vento brusco. Uma janela se abriu. O sol flamejou dos vidros. Uma voz forte de mulher principiou a cantar. Extinguiu-se a música de um acordeão, despontou indecisa, cresceu. E quando o sino da matriz começou a vibrar, com uma paz inabalável e sóbria, ela verificou exultante que o retrato não ficaria vazio. A insubstancial riqueza daqueles minutos o animaria para sempre. Manhã linda, murmurou. Hoje eu queria ser menina. Você é. A afirmativa podia ser uma censura, mas foi como um descobrimento que Matilde a aceitou. Seu coração bateu forte. Ela sentiu-se capaz de rir muito, de extensas caminhadas, e lamentou que o marido, circunspecto, mudo, estivesse alheio à exultação. Guardaria, assim, através dos anos, uma alegria solitária, da qual Antônio para sempre estaria ausente. Mas quem poderia assegurar, refletiu, que ele era não um participante de seu júbilo, mas a causa mesma de tudo o que naquele instante sentia, e que sem ele o mundo e suas belezas não teriam sentido? Essas perguntas tinham peso de afirmativas e ela exclamou que se sentia feliz. Aproveite, aconselhou ele. Isso passa. Passa, mas qualquer coisa disto ficará no retrato. Eu sei. As duas sombras juntas resvalavam no muro e na calçada, sobre a qual ressoavam seus passos. Não é possível guardar a mínima alegria, disse ele. Em coisa alguma, nenhum vitral retém a claridade. 5 meninas apareceram na esquina, os vestidos de cambraia parecendo-lhes comunicar sua leveza, ruidosas, perseguindo-se, entregues à infância e ao domingo, que fluíam com força através delas. Atravessaram a rua, abriram um portão, desapareceram. Ela apertou o braço do marido e sorriu, a sentir que um júbilo quase angustioso jorrava de seu íntimo. Compreendera que tudo aquilo era inapreensível. Enganara-se ou subestimara um instante ao julgar que poderia guardá-lo. Que este momento me possua, me ilumine e me desapareça, pensava. Eu o vivi, eu o estou vivendo. Sentia que a luz do sol a trespassava, como a um vitral. E é esse o conto. Vitral, de Osman Lins. Como falei, ainda vou trazer mais coisas dele, trazer a biografia dele com calma também. A história dele é sinistra. Do início ao fim, a história dele é um espetáculo de complexidade. E eu fico impressionado com a capacidade que o Osman tinha, não só de criar, mas de reflexões agudas, extremamente. Deu para perceber aqui nesse conto, né? Da ironia fina, dos detalhes que não são detalhezinhos meramente colocados para preencher espaço. A estética dele realmente tem mais no não dito do que dito. Mas a gente só tem noção do não dito pelo espaço do dito, né? A questão das diferenças. Por hoje é só. Fica essa indicação do Osman Lins desse livro, tanto do conto O Vitral, quanto dos outros contos dele.
Leiam Osman Lins, vocês não vão se arrepender. É isso aí. Abraço.